No vídeo seguinte vou mostrar como vou falar sobre o quinto nível de análise do equipamento BioBlast, o quinto nível de análise. Para isso vamos fazer uma medição de 3 elementos do doente. Vamos fazer uma análise da cabeça, do tronco e da pelvis. E depois vamos refletir um pouco sobre o quinto nível de análise do software BioBlast. Para isso, vamos pegar na parte da cabeça, vamos analisá-la, e o quinto nível de análise refere-se a um conceito chamado vegetotest, que está aqui em cima, aqui está relacionado com este elemento vegetotest, por exemplo. Vamos mostrar as patologias, e para perceber isto, é importante ver o vídeo do segundo nível de análise, que se chama índice de semelhança espectral. Vamos fazer, por exemplo, o teste de vegetação da amigdalite. Portanto, o quinto nível de análise está relacionado com o teste de vegetação, e aqui fazemos o teste de vegetação. Aqui realizamos o teste de vegetação. Agora vamos fazer o teste de vegetação para a nevralgia. Fazemos o teste de vegetação e vamos refletir sobre como interpretar esta informação. Agora também podemos fazer o teste de vegetação num micro-organismo. Por exemplo, aqui vamos selecionar este micro-organismo e vamos fazer o teste de vegetação. E depois vou mostrar o manual para vos dizer qual é a relevância do teste de vegetação. Por exemplo, vamos colocar a homeopatia e vamos pegar em qualquer uma ao acaso e vamos fazer o teste de vegetação numa homeopatia. E também vamos fazer o teste de vegetação, por exemplo, já o fizemos numa homeopatia, e vamos fazê-lo numa alopática. Vamos fazê-lo num elemento alopático aleatório. Fazemos o teste do vegetal. Então fazemos o teste do vegetal, mas onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde? Onde é que no software encontramos esta informação? Para isso, temos de ir à função de retroceder, temos de voltar atrás, por exit, e ir para a análise comparativa. Na análise comparativa, temos de observar que em primeiro lugar está o elemento com o qual vamos começar a análise, que é este elemento. Depois começamos a clicar na pesquisa automática e aparece, por exemplo, aquilo de que falámos antes, amígdalas. Portanto, aqui vemos um enfraquecimento das reações compensatórias em 8% e uma diminuição do centro patológico em 100%. Esta diminuição do centro patológico em 100% refere-se ao quadrado 6, o quadrado preto, mas este é o indicador mais relevante, que se refere, em termos gerais, a todo o quadro. Então, como interpretar esta informação? Como interpretar esta informação? Uma vez que em relação às amígdalas há um agravamento de 8%, diz que há um enfraquecimento das reações compensatórias. Agora voltamos a fazer uma autopesquisa. Agora vemos que diz nevralgia de reforço das reações compensatórias em 8%, o que significa que há uma resposta positiva à nevralgia. E depois clicamos no parasita e vemos que, apesar da presença deste parasita, o organismo consegue reforçar as reações compensatórias em 14%. E se olharmos agora, por exemplo, para esta homeopatia, vemos que esta homeopatia implica um reforço das reações compensatórias em 38%. E no final vamos analisar que, por exemplo, este farmacolopático mostra um aumento das reações compensatórias em 45%. Mas como é que interpretamos isto? Que significado lhe damos? E para isso temos de ir ao manual. Tenho aqui o manual e vou mostrá-lo agora. E vejamos aqui no manual da equipa BioBlast, e diz que o quinto nível de diagnóstico se chama teste vegetativo e étalon de objetos, teste vegetativo e étalon de objetos. E em relação ao o teste vegetativo, diz que o teste vegetativo oferece a possibilidade de determinar o nível de desenvolvimento patológico. Fala-se em níveis, o nível do processo patológico. Ou seja, há um processo patológico e há níveis segundo a Célia. Mas reparem neste pormenor, há aqui um erro ortográfico e mais tarde dir-vos-ei o que significa. Isto é muito importante. Disse segundo Célia. Depois diz que todos os processos patológicos
passam por 4 fases. Por isso, agora vou mostrar-vos apenas que o conceito não é Célia, mas Célia. Esta é a definição. E o conceito chama-se Síndrome de Adaptação Geral. E é uma síndrome descrita como uma resposta do organismo a uma situação de estresse. E é uma resposta em relação a um mecanismo de resposta geral dos mamíferos. E se pusermos imagens na internet, verá este gráfico. E quando estamos a falar do manual do teste vegetativo, é a isto que se refere. Por exemplo, esta é uma boa imagem. A que está aqui, que fala das 4 fases, já fase 1. Depois diz fase 2, compensatória, resistência, e fase 4, descompensação. Vejam o que diz aqui, fase 4, de descompensação. Portanto, quando estamos a falar do teste vegetativo no manual, estamos a falar das 4 fases. Estas 4 fases referem-se a estas 4 fases da resposta ao estresse. Agora vemos que nestas 4 fases, as 2 primeiras respostas tentam compensar os danos. A terceira resposta tenta estabilizar-se. E depois a última resposta é quando elas estão basicamente esgotadas. Diz que as respostas compensatórias já estão esgotadas. Se olharem para aqui, elas já estão esgotadas e eu coloquei-as aqui numa imagem para que possam ver isso. As 2 primeiras respostas, estas 2 primeiras fases, quando há uma resposta, ou seja, aumentam as condições que o doente tinha antes, ou seja, tentam voltar a um estado de equilíbrio anterior, ou seja, tentam compensar o dano. As 2 primeiras respostas tentam compensar o dano. A terceira fase é uma fase de nivelamento que se mantém. Aqui, o organismo responde pouco ou nada. Está a ser mantido, e a quarta fase é a diminuição das respostas compensatórias. Portanto, estamos a falar destas percentagens. Nas 2 primeiras respostas, o ótimo é quando há um aumento da resposta compensatória entre 15% e 35% e entre 35% e 55%. Nestas 2 fases, ou seja, quando há um aumento da resposta compensatória, basicamente entre 15% e 55%, estamos a falar de uma boa resposta do organismo. Quando o número é maior, obviamente que o dano é maior e ele está a conseguir compensar o dano, mas aqui na terceira fase já há um esgotamento. Há um esgotamento e depois a capacidade de resposta do organismo acaba quando a resposta compensatória diminui em 15%. Portanto, quando voltamos aqui, obviamente, estamos a falar de isto. Esta é a forma de interpretar. Está bem? Por exemplo, reforçar a 18% da nevralgia. Bom, quer dizer que estamos a falar na segunda fase que o organismo está a conseguir responder bem à resposta compensatória. Quando estamos a falar, por exemplo, deste parasita, estamos a falar também de um reforço a 40% da resposta compensatória. E quando já estamos a falar desta homeopatia também, no caso, por exemplo, já no caso da amigdalite, estamos a ver um enfraquecimento das reações compensatórias em 8%. Portanto, já estamos a falar da terceira fase dos 8% de enfraquecimento, estamos a falar de menos de 15%, as reações são reduzidas em mais ou menos 15%. Portanto, quando estamos a falar do teste Vegeto, estamos a falar da análise comparativa e estamos a falar da síndrome de adaptação geral.